Ramon, casa é sua, muito bem-vindo, muito obrigado. E aí, galera, que responsa, hein? Ser o último e depois do João. Tô até nervoso aqui. Peraí. Não vão embora. Vai ser muito bom. Tentar fazer 2 horas, João, agora. Vai ser 2 horas de muito conteúdo. Vamos lá. Esse foi o conteúdo que eu preparei para vocês. Como criar conteúdos que conectam e geram valor para a sua marca, né? Esse sou eu, Ramon. Eu vim lá de Fortaleza, então estou passando muito frio aqui. Vocês estão com frio também? Frio. Nem vou pedir para diminuir, porque eu acho que não pode, né? Mas, enfim. Eu sou social media, eu trabalho com criatividade, design, estratégia, e café é um negócio que eu gosto, e eu gosto de colocar aqui. Então, é uma coisa que eu gosto. Enfim. Eu já trabalhei em vários lançamentos de infoprodutos. Hoje se falou muito sobre afiliados, veio a Monetize, né, patrocina o evento. Então, eu trabalhei com esses caras, Paulo Vieira, Augusto Cury, Kiko Loureiro, Vinícius Possebon, e participei da parte de criação, né, da estratégia e também dos lançamentos em si. E esse é o @, se você for tirar alguma foto, se você for marcar aí, alguma coisa do evento, me marca, que eu sempre reposto lá no Instagram. E o projeto ele atua em 3 frentes, né? O primeiro é o Facebook, já tem um pouco mais de tempo. Depois tem o Instagram, que é a rede social que eu tenho mais me dedicado, desde o ano passado. E aí eu quero trazer um dado importante, que é esse daqui, que o laser acho que não pega lá, mas, enfim. No dia 1º de janeiro de 2019, o Instagram estava com a média ali de 30 mil seguidores. E anteontem, né, estava chegando aí já aos 69, ou seja, mais que dobrou a quantidade de seguidores e o engajamento também. E aí eu trouxe um conteúdo relacionado a isso, né? O que eu fiz, o que eu trouxe de conteúdo para a minha audiência, que vocês podem trazer também para a audiência de vocês e ter esse resultado. E também o grupo, né, ele atua no Facebook, no Instagram e também no grupo, que é o grupo Escola Social Media. Alguém aqui participa desse grupo? Não? Uma ali, 2 pessoas, que massa. 3. O grupo ele tem uma média de 34 mil pessoas, é um grupo no Facebook, e ele engaja, em média, 73% dos membros. E a gente tem uma quantidade média também de mais de 100 postagens por dia. E aí eu digo que o Social Media Mais, que é o projeto em si, e o grupo, é meio que um espaço para juntar um monte de criador de conteúdo, um monte de social media, para aprender, para fazer network, para reclamar dos clientes, enfim. Não indico muito, mas pode reclamar. E é basicamente isso. Só que eu gosto de falar que eu consegui juntar a maior concentração por metro quadrado de pessoas que já ouviram a frase: então você mexe com o Facebook? Aí você olha para o cliente e responde: com o Instagram também. Então, vamos fechar o negócio, né? E aí eu gosto sempre de começar o conteúdo com os 5 pilares do engajamento. O primeiro pilar é causabilidade. Tudo aquilo que é notícia, são os memes, estão no Twitter. Aquilo que você pode se aproveitar, que é falado, e você coloca na sua marca e meio que surfa na onda da audiência. Isso é causabilidade. O segundo pilar é profundidade, né? Está relacionado à interação, à experiência, como você se relaciona com a marca e a audiência. O terceiro pilar, que a gente vai se aprofundar mais, é a audiência proprietária. Aquela audiência que você tem um certo domínio e cria e se relaciona, né? Quase como melhores amigos. Não aquele close friends do Instagram, não é isso. E o quarto pilar, conteúdo proprietário. Já criou a audiência, agora você vai criar o conteúdo relacionado para ela. E, por último, a riqueza social, que é um pilar um pouco mais difícil de conseguir, que está relacionado a um status, relacionado à marca, por exemplo, o Apple ou Mercedes, onde eu compro e só por usar a marca eu gero um certo status ou diferenciação social. Então, vamos falar sobre audiência proprietária e criação de comunidades, né? Então, se falou muito de conteúdo, se falou muito de engajamento, e eu quero trazer a palavra
comunidade, né? Então, quando você engaja outras pessoas em seus projetos, você se torna responsável por ser produtivo e seguir em frente. Então, a partir do momento que você cria um projeto, você tem meio que a responsabilidade de continuar criando conteúdo e engajando essas pessoas. E aí a palavra já diz muito, né? Comunidade, né? É uma unidade de pessoas que têm interesses comuns. Então, você criou algo que todo mundo vai falar sobre aquele tema. Por exemplo, social media. E aí, o conteúdo ele precisa ser co-criado, né? A criação do conteúdo ela precisa ser criada para a audiência e com a audiência. E aí eu vou mostrar uma série de conteúdos que a minha audiência criou e eu simplesmente formatei e mostrei para ela novamente. E ela engajou, criou, me deu o conteúdo e eu trouxe de volta para ela. E você precisa reforçar essa comunidade em todos os espaços. No Instagram, no Facebook, no Telegram, no LinkedIn, nos eventos, né, nos eventos presenciais e também nos grupos de Facebook. Por exemplo, nesse exemplo aqui, é um post do Facebook que eu falo assim, ajude quem está começando, deixe nos comentários uma dica, por exemplo. E aí eu tive mais de 200 comentários de dicas da minha audiência, ou seja, são mais de 200 oportunidades de conteúdo que eu posso ir lá, pescar e fazer mais conteúdo para a comunidade. Então a comunidade me ajuda, cria conteúdo e eu devolvo para ela esse conteúdo. Esse outro aqui, marque uma conta de Instagram que você acompanha todos os dias. Então, teve mais de quase 400 comentários. Então, a todo momento, eu estou criando rede, eu estou criando mais contatos e trazendo novos públicos para o meu projeto. E aqui o grupo, né, o grupo Escola Social Media. Né, quem não entrou, solicita lá. E o que é que eu preciso para criar um grupo? Né? Eu separei aqui 4 etapas. A primeira é um assunto principal em comum. Nesse caso, eu tenho social media como assunto comum. Por que eu não criei o grupo como Grupo Social Media Mais, que é o nome do meu projeto? Porque não tem a causa em si. Então, se eu trabalho com cosméticos, enfim, eu não vou criar o nome do grupo, o nome da minha marca. Eu vou criar relacionado, tipo, eu amo beleza, ou eu amo me cuidar, enfim. Eu crio um propósito, um assunto principal comum. Você precisa também ter uma moderação engajada, né? Não é aquela moderação que vai tipo, excluir os posts, banir a galera. Não é isso. É uma moderação que está presente, que as pessoas que estão no grupo entendam que tem uma certa limitação para fazer o que elas querem e que ajuda, e que está sempre disposta a ajudar. Incentivar o sentimento de ajuda. Né? É muito normal no Facebook, como a Lili falou bem cedo, né? No Facebook a galera é meio ácida, gosta de brigar. Então você tem sempre que incentivar que as pessoas se ajudem, né? Mesmo uma dúvida iniciante, até algo mais específico. E valorizar quem já está lá dentro, né? Você conseguiu juntar muita gente, e por que elas têm que ficar lá? O que é que você vai dar de diferente, se é uma promoção, se é uma live por semana, enfim. Procure coisas que vão fazer com que as pessoas fiquem lá e queiram estar lá para sempre. E aí você acaba criando uma legião de criadores de conteúdo voluntários. Né? Então, como eu mostrei lá, são mais de 100 posts por dia. Eu não consigo fazer nem 4 por dia, mas a minha comunidade consegue. E é interessante que lá no grupo eu tenho todas as métricas. Né? Aqui tem um períodozinho de tempo, onde eu tenho aqui, durante um mês, mais de 1.600 publicações dentro do grupo. Então, eu deixo de estar procurando conteúdo fora, né, Google, Twitter, e vou procurar dentro da minha própria comunidade, porque ela foi criada com esse intuito de colaboração. E aí ele também me entrega dados de dia, hora, para eu poder fazer uma ação de vendas, por exemplo, específica, e eu consigo saber o melhor horário, o melhor dia para fazer isso. E olha que interessante, ele mostra também as publicações mais relevantes. Dentro daquelas 10 mil publicações, existem algumas que se destacam, como, por exemplo, essa daqui do Jaque Brandão.
Ele fala assim, galera, vocês pretendem trabalhar com publicidade e social media a vida inteira ou tem um plano B? Ou seja, pegou bem na ferida, assim, né? E aí teve mais de 10 mil visualizações dentro de um grupo de 30 mil pessoas. Ou seja, é um potencial conteúdo para eu fazer um artigo, fazer uma campanha, falando sobre plano B da vida de social media, por exemplo. Esse primeiro foi do Júlio Moraes, onde ele faz meio que uma lista, né, sobre coisas que você não deve fazer, como postagem no Dia da Mulher. E aí teve 8 mil visualizações e mais de 1.000 curtidas. Ou seja, fazer um post relacionado ao que você não deve fazer no Dia da Mulher teria uma audiência muito grande, porque o grupo me mostrou que isso aqui é relevante para um nicho, então, se eu expandir para o meu projeto, vai funcionar também. E aqui tem um canvas de criação de comunidade. Então, quando eu criei o grupo, eu não tinha essa noção do que eu estava fazendo. Mas aí, logo depois de 2 anos, eu descobri que tem metodologia para fazer isso. Então, você tem que se preocupar com a identidade, experiência e estrutura do que você está criando. E tome grupo não só como um grupo do Facebook. Qualquer projeto, qualquer coisa que você coloca no ar, tem que ter esse sentimento de comunidade, onde eu vou ver o propósito, ver a identidade, pensar na experiência, né, nos rituais, nos conteúdos, nas regras, e também na estrutura, né? Porque não adianta nada eu criar o grupo e deixar lá. Eu penso nos canais, na gestão, no financiamento e na organização do grupo. Então, tirem foto e comecem a pensar mais em comunidade e menos em criar conteúdos soltos. Beleza? E tudo se resume nisso, né? Depoimento de um membro do grupo, né? Da Carla. Porque, assim, quando você cria um grupo, você cria um espaço de interação. Ou seja, você deixa de ser a pessoa que entrega o conteúdo e abre espaço para que todos façam isso. Então, não necessariamente o criador do grupo é o ativador da ajuda, mas sim todo mundo. E aí a Carla fala, né, faço parte do grupo há 3 anos e posso dizer com convicção que ele mudou a minha vida. Imensa gratidão pelos colegas que já me ajudaram por aqui. Ou seja, às vezes, eu sozinho talvez não conseguisse ajudar a Carla, mas teve 1 ou 2 ou 3 que conseguiram. E é muito massa receber esse tipo de depoimento. E aí a gente volta para os pilares, já criei a minha comunidade, já entendo sobre a audiência proprietária, agora eu vou criar conteúdo para ela. E aí a gente fala sobre conteúdo proprietário, aquele conteúdo que é só meu, que só eu consigo fazer, e é diferente porque ninguém mais vai fazer igual. Só que antes a gente precisa saber onde pisa, né? O João falou muito sobre algoritmo, né? Explicou muito bem. Então, eu não vou entrar nessa parte, até porque vai ser repetitivo. Ele colocou o bicho-papão aqui, é exatamente isso. A gente não sabe muito bem o que é, mas, resumindo, né, a gente tem muita gente no Facebook, você vê muitos posts todo dia, e você acaba vendo apenas realmente interagindo com 20% deles. Então, o Facebook e o Instagram, ele vai meio que pegar aquela parcela de conteúdo de 20% que você vê e vai entregar conteúdo semelhante. Basicamente isso. O João já passou essa parte aqui também. Não combinamos, né, mas... então, o que influencia? Quem postou, o tipo de conteúdo, quando postou e o engajamento com o post. Por isso que, quando no seu feed do Facebook, você vê muito post de grupo, né? É só anúncio e grupo, basicamente. Porque no grupo existe muita interação, existe muito engajamento. E ainda uma certa categorização, né? Família, informação, entretenimento, similaridade de ideias. Por isso que em épocas de eleição, você, se é do partido A, você vê muita coisa do partido A. Aí você pensa, nossa, meu candidato vai ganhar. Só vejo coisas do meu candidato, ele está disparado nas pesquisas. Só que não, é o algoritmo meio que mostrando só o que você quer ver. E, por último, a autenticidade. E quando você acha que já domina tudo, já sei tudo sobre o algoritmo, né? Já entendi que eu preciso criar conteúdo de qualidade, interagir e tudo mais, vem o tio Mark e muda tudo, né? Isso acontece sempre, a gente se adapta, tem que se adaptar sempre, não adianta ficar reclamando,
É aquela coisa, você não pode reclamar, não pode querer burlar o algoritmo, tem que jogar o jogo dele. E aí você começa a trabalhar tranquilo, né? Respira, subir uns anúncios agora, né? E mesmo sabendo de tudo isso, muita gente continua fazendo a mesma coisa, né? Faz a foto do produto, bota uma legenda descritiva, compra like, faz sorteio, bota o iPhone X lá, né? Marca 2 pessoas. E o que eu acho mais incrível é esse, que estamos selecionando perfis com até 2K. São as divulgadoras, né? Aí você tira o print da marca, coloca lá no seu Instagram e ninguém te responde, né? E é isso. Você fez a divulgação de graça. E realmente não dá para entender, se você faz apenas isso, você não está criando conteúdo, né? Você está apenas postando e não tem sentido nenhum fazer isso. Então, que tipo de conteúdo eu posso criar para que isso aconteça, né? Para que o engajamento venha, para que a interação venha, para que a minha influência aumente? Então, a gente começa a falar sobre criatividade nas redes sociais, né? Então, eu gosto muito dessa frase, que é do Abraham Maslow, daquela pirâmide de necessidades, que ele fala que o homem criativo não é o homem comum ao qual se acrescentou algo, né? Tipo, não é aquela coisa do criativo é uma habilidade a mais. Não. Criativo é o homem comum do qual nada se tirou. Ou seja, a gente nasce criativo e, aos poucos, a gente vai meio que perdendo a percepção que nós somos criativos. Então, vamos esquecer esse lance de dom da criação. Todo mundo é criativo e ponto final. E aí, gerar conteúdo é gerar ideia, né? Todo conteúdo que você cria é uma nova ideia. E o grande dilema é que eu preciso ter ideias, boas ideias, para me destacar nesse meio de tanto conteúdo, todos os dias, né? E que essas ideias elas se destaquem dos outros. E aí eu coloquei aqui 2 anúncios. Não estou sendo pago, não estou sendo patrocinado, mas enfim. Revista e anúncio de Facebook. Se você parar para pensar, os dois têm um feed. O da revista é um feed horizontal, onde você vai passando a revista, e se nada na revista te chamar a atenção, você vai folhear ela toda e acabou, fechou a revista, não me interessou. Da mesma coisa no Facebook, só que o feed do Facebook é vertical. Então, você vai passando e, se algo te interessar, você para, se não, continua. A questão é que, quando você criava para a revista, você criava uma e, por exemplo, passava tipo 1 mês, 2 meses, ia para o salão da tia, ficava mais 1 ano, 2 anos. Ou seja, aquele anúncio tinha uma certa durabilidade. Já no Facebook, né, se você não patrocinar durante 1, 2 meses, aquela ideia dura 1 dia, no máximo 3 horas. Ou seja, você tem que estar sempre resetando a sua criatividade. Isso gera muito esforço, isso é muito trabalhoso. E aí eu criei um processo simples de base para poder ter essas ideias, né? Em 3 etapas. A primeira, você tem que saber o que comunicar. Não dá para resolver um problema se você não souber o que é pedido, né? O briefing. E depois a forma, né? O como comunicar. Eu vou fazer uma live, vou fazer um post de antes e depois, vou tirar uma foto descontraída, enfim, o formato. E, por último, como se diferenciar. A criatividade do meu post, da minha postagem, do meu conteúdo. E o fato é que você pode saber muitos tipos de conteúdo. Não, eu sei. Eu sei que tem a live, eu sei que tem o conteúdo interativo, eu sei que tem muita coisa que dá para fazer. Mas, na hora de fazer, você vai sempre pelo mesmo caminho. É quase como você... E você faz isso muito pela falta de tempo, às vezes falta de conhecimento, às vezes eu gravei toda a minha palestra e eu quero fazer um vídeo, aqueles vídeos curtos, né, os nuggets, são famosos nuggets. Mas eu não tenho conhecimento técnico para isso. Então, eu não faço. Eu prefiro fazer a minha foto motivacional, com um cara pulando de uma montanha para outra, e colocar aquela frase que todo mundo já sabe que vai engajar, mas não vai engajar de forma alguma. Às vezes você não faz isso por burocracia, às vezes resistência do cliente que você trabalha, ou até mesmo falta de motivação. E eu gosto de falar que fazer isso é como chegar a um lugar sem o GPS. Você sabe que tem que chegar de um ponto A para um ponto B, e se você não tiver quem te mostre outros caminhos,
você vai para aquele caminho da sua cabeça, o caminho que você sabe. Da mesma forma, é como você faz para criar conteúdo. Então, vamos às rotas, até porque você já sabe onde quer chegar, só precisa de mais caminhos para isso. E daí eu criei esse material aqui, que é um PDF, todo mundo vai receber, acho que o Douglas vai enviar para vocês, que é uma rota de 30 dias para decolar o seu engajamento. O que foi que eu fiz? Eu mapeei os 30 melhores conteúdos que eu já trabalhei com todos os meus clientes, muitos profissionais liberais, serve muito para projeto próprio. E aí eu coloquei numa ferramenta onde você olha a ideia e planeja o seu conteúdo. E aí como é que funciona? Eu vou lendo todas as ideias, e essas ideias são como novos caminhos para desbloquear a tua criatividade. Ou seja, o meu cliente é um nutricionista, por exemplo. Então, eu sou nutricionista. Então, eu vou lendo. Aparição pública, encorajamento, depoimento, conteúdo épico. Aparição pública, eu fui para um evento, eu fui palestrar, tirei uma foto, coloquei a foto. Encorajamento, eu falar para os meus clientes, a minha audiência, que você pode, sim, emagrecer e tudo mais. Depoimentos antes e depois, lá. Meu cliente que começou com 80 quilos, hoje tem 60, enfim, diminuiu o percentual de gordura. Conteúdo épico, eu vou falar sobre, por exemplo, o carboidrato como vilão. Então, vou destrinchar todo esse anúncio. Ou seja, rapidamente, lendo 4 ideias, eu tive 4 ideias de post. Isso funciona para qualquer coisa. E aí a gente segue. Foto de bastidor, história, enquete. Na ferramenta, tem explicando tudo isso, como você vai fazer. Então, imprime a ferramenta, deixa do ladinho ali quando você estiver criando e vai sempre lendo, porque isso vai gerar novos caminhos para você criar novos conteúdos. E aí segue. Objeção, as perguntas frequentes, você fazer uma pergunta, breaking news, estudo de caso, foto pessoal mais história. Enfim, são 30 ideias que você pode aplicar no seu negócio. E aí o interessante é que você faça a sua própria ferramenta de acordo com seus estudos e análises do seu conteúdo. Então, eu criei também um em branco para você só preencher com ideias mais adequadas ainda para o seu nicho. E aí você não precisa ser o mestre do Photoshop, mestre do Illustrator, mestre das redes sociais. Você pode usar muitos aplicativos que facilitam muito. Eu digo que hoje o social media quase que não precisa de um computador para poder trabalhar. E eu uso muitos aplicativos, e eu trouxe alguns, né, que eu uso. Eu uso bastante esses 3 para Stories. O Mojo, infelizmente, é só para iPhone, mas ele faz templates bem bacanas de videozinhos de Stories. O Unfold, ele faz colagens muito massa. Esse aqui, Vicus, quase ninguém conhece. Alguém conhece esse aqui, Vicus? Olha, para você ver como é bom, ela está empolgadíssima aqui. Só que tem um problema, porque ele é em chinês, né? Aí você vai na fé. Você vai apertando. Eu comparo muito da época que eu jogava videogame e ainda não sabia ler. Mas eu jogava. Então eu ia apertando para frente. Aí é desse jeito. Você vai apertando, uma hora vai sair o vídeo. Só é ruim quando você erra, né? Que tem que voltar. Enfim. Esses 3 para edição de imagem. Snapseed, que é um aplicativo do Google, Lightroom, e o Rouge, que é na verdade não é para edição, ele tira fotos com efeito mais vintage, é muito bom também. Banco de imagens, né? Unsplash, o Pinterest, só um cuidadinho com o Pinterest para não usar fotos que você não tem direito de uso, e o Splashbook. Então você pode ir lá nesses bancos de imagem. Eu indico muito o Unsplash, porque todas as imagens são livres. Vai lá, baixa a imagem, joga nos stories, faz uma edição lá nos stories mesmo. Edição de vídeo, o Vue, para você fazer vídeos mais longos, editados, tem transições muito massa. O InShot também, que é um dos mais conhecidos, para colocar legenda e tudo mais. O KineMaster, para fazer também edições, cortes, enfim, é muito bom. E aí, a gente entra na parte dos exemplos, né? Então, eu falei todos esses tipos de conteúdo que você pode aprender, que você pode aplicar a ferramenta. E aí vamos ver como que eu fiz nos meus projetos. E aí eu quero trazer para vocês
12 tipos de posts que mais engajam a sua audiência de acordo com a minha experiência. O primeiro tipo de post é o post de hype, né? Aquilo que está no momento, que você vai se aproveitar e vai meio que surfar realmente na onda do que está sendo falado, né? Por exemplo, esse daqui. É social media, mas não se desesperou com um combo de bugs nas redes sociais. Então, acho que faz um mês e meio, parou tudo, né? Parou o Instagram, parou o WhatsApp, parou o Facebook. E todo mundo ficou louco, né? Tipo, meu Deus, vou morrer, vou perder meu emprego. Enfim. Só que parou tudo, mas o meu Photoshop não parou. Aí eu fiz a peça e fiquei esperando voltar. Assim que voltou, eu postei. E realmente engajou pra caramba, tipo, mais de 2.000 pessoas que estavam ali sofrendo por aquilo. Então, é um assunto do momento. Eu pego o contexto, eu faço parte da conversa. E um outro bug também, eu fiz um outro post dedicado para você depositar todas as suas lamentações sobre a instabilidade de hoje. Ou seja, eu não noticio sobre a instabilidade. Todo mundo já sabe sobre isso. Então, por que não interagir e colocar ali um espacinho onde as pessoas podem meio que comentar, falar o que aconteceu? E teve mais de 700 comentários. E detalhe que esse post eu fiz nos stories. Fiz lá, a fontezinha lá dos stories, e printei e coloquei no feed. Então, não tem trabalho, não é difícil fazer conteúdo. O que você tem que fazer é se aproveitar daquilo que está sendo falado, daquilo que todo mundo está olhando, todo mundo está falando, e todo mundo vai interagir. O segundo tipo de conteúdo é o conteúdo de comunidade e pertencimento, né? Falei muito sobre a criação de comunidade, criação de um público que engaje e compartilha conteúdo. E, por exemplo, esse daqui. Esse post é só para lembrar o social media foda que você é. Dia 30 de junho, dia do social media. Ou seja, não precisou ser mega criativo. Eu só valorizei a comunidade. E aí, quase 5.000 likes e alcançou bem mais do que os 5%, 3% que todo mundo fala que o Instagram entrega, né? Alcançou mais da metade da audiência. E aí eu falo muito desses números, e tudo isso você pode aproveitar para vender. Então, essa primeira parte da publicação, que é o engajamento, o like, o comentário, o salvamento, ele vai funcionar para você, em um funil, se aproveitar desse público para fazer vendas, né? Então, todo mundo que engajou aqui, eu posso simplesmente ir lá no Facebook. O Erickson falou muito sobre isso, né? Criação de público personalizado e criar o público dos que mais engajaram. Então, eu crio conteúdo, eu engajo as pessoas não só por engajar, mas para gerar interação, para gerar conversa, para mais na frente vender alguma coisa para elas. Essa outra aqui, que é do dia do publicitário. Hoje é dia do publicitário, e eu só desejo que a sua sacada publicitária não seja algo que romantize os abusos da profissão. Tipo, dia do publicitário, vamos comer pizza, vamos virar à noite. Então, eu me aproveito de um assunto que todo mundo sabe, que todo mundo vive, e crio um post sobre isso, e reforço a comunidade. Post de controvérsia, né? Post que vai gerar polêmica, que vai ser, às vezes, um tiro no pé, você tem que ter muito cuidado, mas eu gosto de fazer, que é esse daqui. Você não precisa postar todo dia para ter conteúdo. Então, eu estou falando sempre que você tem que postar, constância e tudo mais, e eu venho com algo que meio que diz tudo ao contrário. E aí eu consigo alcançar quase que 100% da minha base. Então, é você se aproveitar do hype, se aproveitar da polêmica e fazer com que isso aconteça e se engaje. E aí, outro exemplo, o polêmico feed harmônico, né? Tipo, isso foi numa época em que eu estava querendo fazer aquele feed organizado e tudo mais, e eu abandonei. E aí eu fiz um post sobre isso, e muita gente acompanhou, muita gente passava por essa aflição de ter o feed perfeito. Eu falei, cara, não precisa engajar, precisa entregar um conteúdo de qualidade. Esse outro aqui, que é o alcance orgânico não morreu, o que morreu foi a sua vontade de chegar até ele. Então, são posts realmente ácidos, polêmicos, mas que geram uma interação diferente, uma interação
realmente, uns vão defender, outros não, mas gera engajamento. O 4, que eu adoro, que é o seu jeito de fazer, né? Muita gente faz muito post, né? Tipo, existe muito Instagram de brand, de social media, de tudo, e os conteúdos são muito parecidos, né? Então, às vezes você está no feed e parece que está vendo a mesma conta e não tem diferença nenhuma. Então, uma coisa que vai solucionar isso é você mostrar o seu jeito de fazer, né? Então, muita gente me perguntava, como é que você faz para ter as imagens tão nítidas e tudo mais? Eu falei, cara, eu não faço nada diferente. Mas isso foi tão recorrente que eu falei, pô, isso dá um post. E aí eu criei a minha receita para imagens em HD no feed. Perceba que tudo que eu coloco nos posts tem um pouco de copy. Não é aquele título cru. Tem uma pitada a mais. E aí gera isso aqui, ó, tipo, de 3.500 pessoas que curtiram, 3.000 salvaram. Ou seja, eles querem saber não como que faz a imagem em HD, mas sim o meu jeito de fazer. Porque eles acompanham, eles têm um engajamento e eles estão interessados na forma que eu faço, não só no tutorial. Posts com interação com a plataforma. Por exemplo, esse daqui. Vamos lá. Você pode interagir, pode ser criativo de acordo com os recursos do Instagram, do Facebook, enfim. Por exemplo, esse daqui. Dê 2 cliques na tela para o coração desse homem voltar a bater pelo alcance orgânico. Aí você curtia a foto, aí ele batia o coração. Ou seja, é algo simples, não tem como o coração aparecer em outro lugar, mas que funciona, interage, é diferente, vai se destacar do feed de muitos outros posts. Esse outro aqui, por exemplo, coisas que merecem um zoom nesse dia 8. Né? Estava total sem ideia para o Dia da Mulher. Dia da Mulher é um dia que eu demoro muito para criar, normalmente eu crio no dia, eu estava total sem ideia. E aí fui olhar o meu próprio feed e eu vi que eu tinha feito um post desse de zoom. Eu falei, cara, por que não colocar aquilo que as mulheres lutam todo dia em um post, diminui a fonte muito, muito, muito pequena, e para a pessoa ver, ela tem que aumentar. E aí eu comunico que a pessoa ela precisa olhar de forma maior para isso, ver de forma diferente, e aí você vai dando zoom, aí vai lendo, tipo, igualdade parental, fim do assédio, enfim, coisas que são pauta da luta das mulheres. Então, eu consigo trazer tudo isso apenas com o formato que o Instagram me oferece, né? A possibilidade da interação. E depois que a pessoa interage, para ela curtir, para ela comentar, para ela salvar, é muito mais rápido. Esse outro aqui, que são os 5 melhores sites para comprar seguidores. Eu fiz um print, na verdade, de um carrossel, e aí, isso não é um carrossel, é só uma imagem, e quando a pessoa passava para o lado, ela se frustrava porque não tinha os 5 sites, né? Porque eu não indico você comprar seguidor. E aí gerava o estranhamento no comentário, o pessoal falava assim, nossa, quase que dava descurtir a página já. E aí, quando ela passava para o lado, ia para o direct dela. Ou seja, ela falava, nossa, cadê a lista? Não existe. E aí ela entendia a mensagem a partir da interação com a plataforma. 6 são as mini listas. É incrível esse tipo de conteúdo, é muito, muito, muito foda. Você seleciona e joga um pouco do autoral também, tipo os 4 bancos de imagens gratuitos para você usar nas suas postagens. E olha que interessante, mais gente salvou do que curtiu. Ou seja, o lance de tirar as curtidas, esse post é muito recente, acho que não tem uma semana. Então, o lance de tirar as curtidas já está fazendo efeito, ou seja, não vou curtir, eu vou só salvar. Ou seja, o modo de usar a plataforma está mudando. E a gente percebe muito isso nas postagens que a gente faz, testando, analisando e fazendo novas coisas, porque isso nunca tinha acontecido. Mais gente salvar do que curtir. Normalmente, todo mundo curtia, depois salvava. Mas o post é tão útil que todo mundo quer salvar e nem tanto curtir. Esse outro aqui também. O normal era isso, era ter 400, 500 a menos do que curtida. Mas é muito salvamento também. E alcançou bem mais do que a própria base, ou seja, extrapolou a bolha de seguidores. Nessa época eu tinha 60 mil seguidores,
e eu tive mais de 70 mil impressões. 7 notícias do seu nicho, né? Você noticiar aquilo que é relevante para você, né? Para o seu mercado, seja nutrição, personal trainer, enfim. Então, o que acontece quando você noticia antes de todo mundo? Você meio que economiza o trabalho e faz com que os seus concorrentes ou pessoas do próprio nicho fiquem com preguiça de fazer o que você já fez. E eles vão só compartilhar. E aí, por exemplo, eu noticiei que o Instagram liberou a ferramenta de música. Para isso, você tem que estar muito atento ao seu mercado e ser muito rápido. E aí eles vão apenas compartilhar e não vão fazer. E aí eles me marcam e aí puxam a audiência deles para a minha. Memes, né, que eu adoro. Esse aqui eu fiz logo depois que foi lançado esse filme, né? Quando o cliente me manda uma alteração às 6h02, né? Aí eu, total Bird Box, né? Esse outro aqui, que era aquele vídeo daquele molequinho, né? Que, na verdade, ele tem 34 anos, esse molequinho. É um senhor já. E eu coloco, né? Será que aqueles R$200 da verba de anúncios eu coloquei vitalício ou diário, né? Aquela dúvida eterna. Aí você fica... Esse outro aqui, que é do Juntos e Shallow Now, né? O teu designer, social media. Ou seja, é você fazer parte da conversa, né? Não fazer o meme como se fosse só uma replicação, como o Sandoval mostrou, lá daquele meninozinho lá. Só replicou. Não, eu adaptei para o nicho, eu trouxe a minha identidade para o meme. E aí, você tem que ter cuidado com a temporalidade dos memes, né? E aí eu trouxe um gráfico, né? Porque eu adoro Excel, mentira. Que é assim, como é que funciona o momento certo de publicar um meme? No início, ninguém conhece, né? O meme nasceu, ninguém conhece, é legal, e aí vai passando o tempo. Aí ele aparece no Twitter e no LDRV. Alguém faz parte do LDRV aqui? É uma seita secreta, para quem não conhece, que tudo aparece antes lá, não sei o que acontece. É um grupo no Facebook que tem muita coisa, e é muita coisa bacana, e que me excluíram, porque eles ficam criando novos grupos, excluindo as pessoas, e é algo muito louco. E aí passa um pouco mais de tempo, aí você entra naquela fase, entendedores entenderão, né? Não, já postei, se você souber da piada vai rir, se não, beleza. Depois disso, onde o meme está começando a saturar, que é o melhor período de postar. E aí eu vou mostrar um exemplo que foi daquele caso da Betina, né? Onde todo mundo estava postando e eu esperei um pouquinho para postar. E também o caso lá do Bird Box, né? Se eu tivesse postado assim que saiu o filme, ninguém ia entender, porque não teria dado o tempo da galera assistir, de ter outros memes relacionados a esse episódio, né? O filme, no caso, e aí eu perderia o efeito das pessoas que já entendem e a minha piada sairia batida. E aí, depois disso, né, o meme começa a perder força, né, já começa a ficar velho. Né? Ainda estou rindo disso, né, mas já chega, tá bom já. E aí todo mundo já falou sobre isso ontem, né, já é old. E quando chega lá na Ana Maria Braga, que ela falou o meme, né, aí morreu. Não poste mais, já acabou, já deu. Vai para o próximo, volte lá para o LDRV e pegue outro meme. E aqui é o caso da Betina, né? E aí eu vi que estava todo mundo falando da Betina, a Betina aparecendo para mim todo vídeo. Para quem a Betina apareceu aqui? Levanta a mão quem viu o vídeo da Betina, né? Que faturou 1 milhão e tantos reais e tem um patrimônio. E eu falei, caralho, isso dá um post. E aí eu falei assim, por que não só pedir para que a minha audiência converse comigo? Né? Então eu falei, oi, meu nome é, né? Tenho tantos anos e já tenho. Né? Eu só meio que peguei o contexto e joguei para a audiência. E aí eu tive muita resposta mesmo, tipo, foram mais de 400 respostas, e aí a Fernanda respondeu, né? Oi, meu nome é Fernanda, tenho 28 anos e já tenho um par de chifre. Né? Um pouco demais? Não sei. Ela teve 227 curtidas, né? Só no comentário. E aí o pessoal, poxa, o que aconteceu? Vamos sair, amiga, não sei o quê, esquece ele. Meu Deus. E aí eu fui falar com a Fernanda,
né? Ela veio falar comigo, não sei o que, o pessoal está falando comigo, interagindo. Eu tenho um namorado, o chifre é antigo. Eu falei, foi você que comentou, né? Tipo, mas é isso, é você aproveitar o meme e adaptar ele. Tipo 9, identificação e cotidiano, né? Você fazer o choque de ideias, né? E aí sai coisas do tipo, né? A vida útil do meu celular. Eu observo o cotidiano, crio conteúdo. Observo o cotidiano, crio conteúdo. O meu celular na tomada carregando 100%, tirei da tomada 90%, abri o Instagram 35%, rolei o feed 20%, curti a foto e desligou. Era o meu celular antigo, era esse. E aí eu peguei e criei o post relacionado a isso. Porque todo mundo que trabalha com social media tem um celular e, com o tempo, eles vão ficando gastos e isso acontece com quase todo mundo. Esse outro, né, é social media, mas não dá pitaco na arte do designer. Então, eu sei que na rotina do social media sempre tem alguém que vai fazer as artes quando ele não faz só. Então, o meu nicho é social media, mas todo social media tem um designer. Então, peço para que a galera marque a dupla, né, o designer. E aí eu tenho uma série de marcações e eu consigo trazer um nicho, né, um novo público que talvez eu não alcance com os meus posts de social media. Então, entrelaço os conteúdos, entrelaço as profissões e consigo aumentar a minha audiência. Esse outro, né, quando a publicação aumenta o desempenho, então é só observação. Tipo, isso aparece para todo mundo, né? Por que não fazer um post? Esse outro, né? Não transforme os seus stories em uma rádio AM/FM. Isso aqui foi um post um dia depois de ter lançado aquele sticker de música, né? Então você abriu os stories, aí parecia que estava passando, era uma rádio, né? Eu falei, não faz isso, cara. Então, só observei e criei o conteúdo. Tipo 10, choque de contextos, né? Então você pode brincar com as paródias, as metáforas e as comparações, né? Então, quando o Pokémon GO foi lançado, eu criei esse post, né? Botei o Pokémon GO e botei o Tinder, né? Aí eu falei, em qual aplicativo você consegue pegar mais monstrinhos? Então, juntei as coisas, né? E deu muito certo. Esse outro aqui, que eu adoro, esse meme aqui, acho que quase todo mundo já viu, e eu gosto muito de ir salvando as coisas, né? Tipo, eu tenho uma biblioteca de muita coisa salva, que eu sei que eu vou usar algum dia. E esse vídeo estava lá. E aí, eu vou já passar ele, se rodar ali, mas o interessante é que esse vídeo ele alcançou 40% a mais de contas que não me seguiam. Ou seja, mais uma vez, eu saio da minha bolha de seguidores e o algoritmo consegue entregar para fora. Então, vamos ver o vídeo aqui. Aqui os 40% a mais. Não estou lembrado, não. Não está lembrado, não? Não, nunca nem vi. E o teu nome? Nunca nem vi. O teu nome também não lembra? Nunca nem vi, não. Mas tu não lembra? Ou não? Nunca nem vi. Que dia foi isso? E a mulher que tá aí falando? Que dia foi isso? Que dia foi isso? Então, é um meme que todo mundo viu, é engraçado. E eu pego uma situação do social media, né? Quando você posta o post de um cliente na página do outro e apaga rapidamente. E aí o cliente, o que foi isso? Aí ele, não, o quê? Fui eu não, estava vendo coisa. Esse outro aqui. Pessoal, tô passando aqui esse mês de R$100 mil em vendas, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar. Aumenta um pouquinho. Só um pouquinho. Aí. Pessoal, tô passando aqui esse mês de R$100 mil em vendas, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Não quero não! Não quero não! Faz aquele... Eu não quero! Aquele mouse... Esse cara, eu não sei, ele não está aqui, né? Tomara. Mas ele aparece em todos os vídeos de futebol do YouTube. Todos os vídeos. E aí eu falei, cara é chato, velho. Aí eu falei, vou criar um post só para zoar com ele. Aí eu criei isso aqui. Olha lá, olha só, olha que legal. Olha lá, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. E olha só, olha lá, olha só. Então olha só, olha lá, então olha lá, olha que bacana. Olha lá, olá, 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 olá. Olha aí então, teu lá. Esse aqui é quando a publicação dá certo, eu quero mostrar para todo mundo, né? É tão difícil fazer uma coisa que funciona que quando o negócio acontece, eu viro esse tiozinho aí, esse professor.
né? Olha lá, olha lá, olha lá. Aqui. Então é isso, chocar os contextos, né? Algo que você vê que é engraçado tem potencial para o seu negócio, tem potencial para o seu projeto. E aí, tipo 11, vídeos e lives, né? O Coutinho, Camilo Coutinho falou aqui, teve uma palestra maravilhosa sobre vídeos. E você tem que fazer isso, né? Tipo, eu não sou um mestre dos vídeos, mas na minha pequena experiência de fazer, eu tento fazer os vídeos, quando eu faço live, quando eu faço algum podcast, eu sempre deixo o celular gravando e vou lá, corto, faço os vídeos em palestras. Estão gravando aqui, ó. Com certeza vai virar vídeo pro meu Instagram. Então, você aproveitar desses momentos e você pode fazer conteúdo diferente, né? Live, eu adoro fazer live. Tá ali o Erickson, com a Ellen do Branding Lab, o Felipe do Portal Publicitário. Então, faça essa interação. A live é interessante porque tem um engajamento muito real time. Você pode pedir para a galera compartilhar, comentar, responder. É muito, muito massa. E aí, quando você for fazer live, programe a live. Então, tipo, por exemplo, eu entrei agora ao vivo para transmitir uma parte da palestra do Erickson. Deu 30 pessoas, porque ninguém estava esperando. Mas quando eu programo, quando eu marco data, é diferente. Dá 200, 250 pessoas. É bem diferente. Então, eu posso marcar o horário e fazer realmente esse compromisso com a minha audiência. E aí, roteirize as suas lives. Tenha realmente, se não for uma live de perguntas e respostas, mostre para eles como que vai ser. Ó, a gente tem 1 hora nessa live, a gente tem 5 questões, eu vou falar uma, o meu convidado vai falar outra, a gente vai revezando, vai ter um espaço para perguntas. E realmente siga esse roteiro, que faz muita diferença. E aí, se você for fazer live para vendas, né, antecipe, roteirize, entregue o seu melhor conteúdo, não fique com aquela coisa, se eu entregar o meu conteúdo, eles não vão querer comprar meu produto e tudo mais. Não, a live ela vai sumir, pouquíssima gente vai baixar, meu Deus, vou perder o meu conteúdo, isso não vai acontecer. Use muita interação, peça para a galera printar, marcar, como estava naqueles prints ali, e faça uma oferta especial por 24 horas. Se a live fica por 24 horas, então a galera vai assistindo, e você pode fazer um cupom de desconto de 20% para quem está na live, enfim. Use esse recurso da escassez do tempo da live a seu favor. Tipo 12, né, que eu acho que hoje é o que mais engaja, o estilo que mais está trazendo audiência e autoridade, que é o informativo e educacional. Né? E eu estou sempre fazendo isso, né, como colocar backgrounds, realmente ensinando, saindo um pouco do humor. A minha página, no início, era só zoeira, só meme, só humor. E eu estou trazendo um pouco mais o conhecimento, ensinando a galera a fazer coisas aí nas redes sociais. E aí, realmente, dicas que são quase cursos, são quase meio que mini posts de blogs. Então, você ensinar realmente faz muita diferença. E esse aqui eu gosto de dar destaque para... Você pode reaproveitar conteúdo, sim, porque muitos dos conteúdos são como aqueles memes lá que vocês riram. Tipo, estavam guardados e eu reaproveitei. Então, dá sempre uma olhada no seu feed, sempre trazendo bons posts que estão lá embaixo para cima, porque, às vezes, o post que você fez ano passado, que engajou 100 pessoas, não vai ter a mesma reação se você postar de novo. A audiência é nova, o momento é outro, então pode reengajar, pode requentar o conteúdo, até como a Lili falou aqui no Pinterest. Então, você não precisa estar criando coisa nova todo dia. Você pode se aproveitar do que você já criou. E aí, já para ir fechando, você tem que entender que você precisa expandir a sua bolha. Né? A sua rede social sempre vai ser uma bolha. E não existe uma forma de romper isso, a não ser casos como, por exemplo, o da Betina, né? Que de um dia para a noite saiu lá dos 20 mil, foi para tipo 500 mil. Então, ela meio que rompeu a bolha. Né? Então, você precisa aumentar para que mais gente caiba nela. Então, tudo que eu mostrei aqui estava relacionado, alcançou 10% a mais, 40% a mais, teve mais alcance do que seguidor. Então, estou expandindo a bolha. E você faz isso compartilhando. Né? A melhor forma de expandir a bolha é compartilhar. Porque quando uma pessoa compartilha o conteúdo meu, ela expõe para a audiência dela. Isso gera uma rede. Isso aumenta demais a minha rede de influência. E aí você tem que se perguntar, o seu post é útil? Ele ensina alguma coisa?
ele gera a sensação que se eu não salvar, se eu não gravar aquilo ali, eu vou perder. Ele realmente mostra alguma coisa que a pessoa vai poder utilizar. O seu post causa algum tipo de emoção, uma risada, um choro, uma comoção. Existe algo que mexe com você, que te chama a atenção. E o seu post faz lembrar algo, a identificação, aquela coisa, isso é muito eu, né? Cara, isso aqui é muito eu. Aí marca 10 amigos nos memes e tudo mais. Isso é identificação. Isso faz com que mais pessoas compartilhem, mais pessoas divulguem o teu trabalho. E se você faz tudo isso ao mesmo tempo, não tem como você não engajar, não tem como você não interagir com a sua audiência e não tem como a sua audiência não interagir com você. E aí, para finalizar, a sua página, seu Instagram, seu projeto, ele precisa ser aquele seu amigo antenado que sempre te manda as melhores dicas de conteúdo ou, em outro caso, os melhores memes, né? Essa frase é minha, eu botei o Mark só para dar uma, né? É isso, galera. Obrigado.